Bom dia, quinto ano. Espero que vocês estejam bem. E estamos começando agora mais uma aula de arte. Olha só, vocês já perceberam que nessas últimas semanas que nós tivemos, a gente vem estudando muito sobre o circo, né? São vários capítulos, tudo sobre circo, um seguido do outro. Porém, cada capítulo traz uma característica diferente, traz algo novo para que a gente conheça sobre esse segmento da arte. E nós vimos na última semana um assunto sobre a música no circo, né? Que é o capítulo 9, o circo e a música. Falamos sobre o circo Zane, conhecemos alguns instrumentos que já sabíamos qual é, do que se tratava, porém não sabia o nome. Vocês puderam responder a atividade da página 96. Também teve a página 97, que fala sobre a participação dos músicos no circo, que descobrimos que, inclusive, o circo começou a decair um pouquinho a partir do momento que a TV começou a existir, né? Mais ou menos em 1970. Com a chegada da TV, os circos começaram a perder um pouquinho de força, então, economicamente também foram lá embaixo, o que fez com que os donos dos circos tivessem que tirar os músicos, a maioria dos músicos, né? Foram demitidos. Tá? Então, por isso que hoje em dia é muito comum a gente encontrar circo que às vezes nem tem músico. Eles colocam somente uma playlist, né? Pega um pendrive, bota um monte de música, liga uma caixa de som, coloca e bota lá para tocar durante a apresentação inteira. Mas isso não era comum, tá? Isso só começou a existir por conta dessa decadência dos grupos de circo. Então, quanto mais pobre é o circo, menos músicos o circo vai ter. No caso do Circo Zane, por ser um circo conhecido, né, está entre os 10 melhores do Brasil, eles focam muito na questão musical, tanto que às vezes tem aí apresentações de espetáculos que eles chamam atores globais para participarem das apresentações, cantando, fazendo várias interpretações. Mas também descobrimos, pode aí colocar agora na página 100, pode abrir página 100, tá, gente? Descobrimos que é importantíssimo que o próprio palhaço do circo saiba fazer diferentes coisas, ou seja, ele é o faz-tudo do lugar, do circo dele. Principalmente tocar um instrumento e cantar. É extremamente importante que ele saiba fazer isso. E, claro, essa atividade de tocar e se apresentar ao mesmo tempo também é histórica, já tá? Desde os primeiros circos aqui no Brasil, também em vários outros lugares do mundo, a música está muito entrelaçada com o circo. E era muito comum os palhaços terem essa aproximação com instrumentos, se apresentarem quase todo o tempo tocando algo diferente ou cantando. Tanto que mandei já para vocês alguns videozinhos, inclusive junto do roteiro de hoje também terá outros vídeos, tá? De palhaços brasileiros que também faziam seu trabalho de cantor, um pouquinho até dividido do circo, tá? Descobrimos instrumentos que são de materiais até inusitados, materiais reciclados, está na página 101, que, claro, faz parte da musicalidade também. Vimos o piano de garrafas, uma tira-som da parte de taças de cristal, com serrote, buzinas, sinos, tudo isso, claro, podemos fazer instrumentos com outros materiais também, inclusive com um copo de Danone, né? A gente pode fazer um chocalho com um copo de Danone. Mas instrumentos inusitados, como tudo em circo também é muito inusitado, né? Os palhaços tiram risadas de coisas assim, situações que a gente diz, poxa, eu nem pensei, nem passou pela minha cabeça fazer algo engraçado com essa situação. E eles fazem. Então, tudo é muito inusitado, tudo é muito criativo num ambiente circense. Então, instrumento musical não poderia ficar de fora, né? Tem que estar incluso também. Então, a melodia, também vimos a questão da melodia, que estão nas músicas. Melodia, a gente é somente uma sequência de batidas, de alturas, que contém numa música. A gente sabe que numa música podem participar diferentes instrumentos, também como podem ter várias vozes diferentes. Pode estar em um momento, a música pode ficar alta, em outro momento pode ser mais baixa, pode ter sons mais agudos, ou seja, mais fininhos, pode ter sons mais graves, ou seja, sons mais grossos. Tudo isso junto é a melodia, é o que diferencia, é o que dá as batidas da música, tá? E também faz parte de músicas circenses. Vimos alguns grupos, também passei música para vocês ouvirem na nossa aula anterior. E página 103
e 104, nós temos uma atividade bem legal, tá? Vocês vão agora botar em prática esses instrumentos diferenciados, inusitados, que o circo gosta de trabalhar. Então, em casa, vocês vão poder pegar garrafas de vidro, colocar água seguindo o passo a passo do livro, tá, gente? Coloca a água segundo, da forma que o livro pede, e com uma varetinha, pode ser até palito de churrasco, tá? Vocês vão poder estar batendo nessas garrafas e vendo que elas tiram sons diferentes. Claro, tia, mas tia, não tenho tantas garrafas assim em casa, não tem problema. Caso você não tenha tantas garrafas, você pode fazer com copos de vidro. É só ter cuidado para não quebrar também os copos da sua casa, né? Senão você vai levar aquela reclamação da sua mãe, do seu pai, de quem for. Então é só ter cuidado com o material, tá? É bater de leve, não é bater para quebrar. Tia, mas não tem como fazer também assim. Então faz uma mistura, tá? O livro não indica muito, mas pode fazer essa mistura de garrafas de vidro com copos de vidros também. Só não deixem de fazer, tá? É um experimento super legal. Podem colocar agora na página 104, 104, nós temos o Para e Além. Eu não vou entrar em conteúdo novo hoje, gente, para a gente não se embananar, tá? São muitas informações, inclusive esses assuntos sobre circo são, claro, são coisas simples e fáceis, que só observando a gente entende, mas o livro pede para cada coisa seja trabalhada no momento certo. Então, não vou entrar num conteúdo novo, vamos somente encerrar esse capítulo aqui. Na página 104, nós temos o Para e Além, onde continua falando de grandes palhaços, né, brasileiros ou mundiais, que foram também grandes músicos, tá? Vimos na aula passada também, o que me fez lembrar, a participação de cantores em rádios. Tinham muitos cantores ou muitos instrumentistas que, para fazer sucesso, eles se apresentavam numa rádio da cidade, mas que faziam um turnê com os circos, porque circo, a gente sabe, ele nunca para num lugar só, né? Circo passa um mês, 15 dias numa cidade, depois já vai para outra. Então, isso era uma boa para os músicos serem conhecidos. Então, eles se apresentavam na rádio, iam para um circo, pediam para participar, fazia ali todo um jogo de musical e entrava numa apresentação do circo e ia viajar junto, tá? E nós temos aqui no Para e Além alguns dos grandes palhaços da nossa história do circo, tá? E diz assim pra gente: os grandes palhaços da história do circo tocaram instrumentos musicais. Além disso, existiram muitos palhaços famosos que se dedicavam mais especialmente à música. Entre eles, destacam-se os Fratellini, na verdade, desculpem, Rastellis, Charlie e Croc. Esse último tocava cerca de 20 instrumentos musicais. Eu digo, é muita coisa, né? Precisa ser fera para conseguir tocar tantos instrumentos assim. No Brasil, alguns palhaços de circo estiveram entre os primeiros a gravar os discos no começo do século XX. Os artistas que mais se destacaram foram Benjamin de Oliveira e Eduardo das Neves, que são dois artistas que, inclusive, deixei links lá para vocês conhecerem, tá? O trabalho deles. De ascendência africana, eles estiveram entre os artistas mais famosos da sua época, o que é super legal, gente, porque, principalmente antigamente, por ser uma pessoa negra e de origem africana ainda por cima, eles sofriam muito preconceito, né? Nós sabemos que a escravidão foi extremamente carrasca aqui no nosso país, então negros eram praticamente deixados de lado ou simplesmente retaliados diante da sociedade, né? Não valiam nada, vamos dizer assim, eram pessoas que não valiam nada, sofriam bastante. Então, para eles que trabalhavam com circo, tinha essa afinidade com a música, foi um movimento importante, eles serem tão reconhecidos assim pelo trabalho, tá? Na internet é possível encontrar muitos exemplos do trabalho de todos esses artistas. Investiguem um pouco mais sobre a arte desses mestres do riso e da música. Então, por isso que eu deixei os links lá para vocês assistirem, tá? Nós temos essa fotinha aí, que inclusive é bem antiga, de 1909. É um folheto, na verdade, onde mostra o criador do primeiro circo-teatro aqui do Brasil. Então, olha como era o folheto. Bem diferente, né? Realmente bem à época, diferente de coisas que a gente tem hoje. Nossos folhetos de hoje sobre circo são extremamente coloridos, com várias informações,
sobre atrações, sobre horário, tudo isso. Olha o folheto da época, né? Fotos elegantes, hoje em dia são palhaços extremamente pintados, mas o tempo, ó, é super diferente, tá bom? Então vale a pena até observar essas questões de época, né? O que é característico da época, do tempo que eles viviam com o que é hoje. Esse comparativo também é bem legal para a gente compreender como foi a mudança, o que foi que mudou, o que é que acontece, o que é que permanece parecido ainda. Então sigam o nosso roteiro, pelo amor de Deus. Não deixem de estar seguindo as atividades, gente, realizando e principalmente acessando os links, porque são conhecimentos à parte que eu coloco para vocês para complementar o aprendizado, tá? Então não deixem, por favor. Um beijão e até a nossa próxima aula.